Hoje nós vamos falar sobre o mendelismo, ou seja, as leis de Mendel. Em específico, a gente vai estar focando pela primeira lei hoje, certo? Próximo vídeo a gente fala sobre a segunda lei e aí por diante. E se chama mendelismo é porque o seu criador chamava Gregor Johann Mendel. Ele pode se revirar no túmulo agora, escutando eu pronunciar o nome dele. O Mendel, ele foi o pai da genética. Porque assim, o cara é doido. O cara é doido, não tem o que fazer? Vamos lá reproduzir as plantas, vamos ficar observando a prole delas. Quem nunca ouviu falar sobre os experimentos de Mendel, né? O cara, ele era muito criativo. Ele pegava ervilhas para poder cruzar, porque ele já cuidava de ervilhas. E aí um dia ele percebeu que as ervilhas, elas tinham cores diferentes, as sementes tinham cores diferentes, tamanhos variados, texturas diferentes. E aí ele quis entender o porquê que aquilo estava acontecendo, por que era diferente, o que acontecia para poder ter essa hereditariedade de características ou não. Aí o que acontece? Foi muito inteligente Mendel trabalhar com as ervilhas porque elas têm um ciclo rápido e têm uma alta produtividade. Então é muito bom para experimentos genéticos a gente ter uma prole grande para poder ter certeza do resultado. Então isso é muito bom para a gente poder fazer experimentos que não leva tanto tempo. Apesar de que ele levou muito tempo para fazer esse experimento. Só que tem um porém. As ervilhas, elas são hermafroditas. Ele precisava separar a parte feminina da masculina da planta para não acontecer a autofecundação, porque aí ele não teria resultados. Porque imagina se uma planta hermafrodita, ela é homozigota dominante. Então, se ela se autofecundar, sua prole só vai ser dominante homozigota. Só que se ele pega um dominante homozigoto com um recessivo homozigoto, ele pode juntar e fazer um novo cruzamento. Então é isso que ele fazia, a emasculação. Ou seja, ele impedia essa autofecundação das ervilhas. Então o cara conhecia mesmo sobre as ervilhas, porque ele sabia quando elas iam autofecundar e como ele poderia manipular essa fecundação. Como que o Mendel ia saber se uma semente ela era pura ou não? A pura, ela vem de uma linhagem muito extensa, ou seja, você precisa fazer várias autofecundações para saber se ela é pura ou não. Para saber isso, o Mendel deixava as ervilhas se autofecundarem, então ele não fazia a emasculação, ele apenas deixava as ervilhas se autofecundarem, porque se uma ervilha ela tem a semente verde e só tem descendentes verdes, não teve a variação. Se não tem variação, ela é pura, mas para realmente ter certeza disso, ele deixava essa autofecundação acontecer diversas vezes. No mínimo 6 vezes para poder ter certeza de que aquilo era puro. Depois de pegar uma semente pura verde e uma semente pura amarela, com o mesmo procedimento que ele fez com a verde, ele cruza as duas para saber qual que é dominante. Porque eu sei que ele vai ser pura, porque ele só tem prole igual a ele. Mas eu não sei se ele é dominante ou se ele é recessivo, certo? Então, pra gente saber, você pega duas linhagens puras e cruza elas entre si. Então, depois de várias autofecundações, eu sei que o verde é puro e esse amarelo também é puro. Só que eu quero saber qual deles é dominante e qual é recessivo. Então, eu vou cruzar um com o outro e observar a minha prole. Sendo que minha prole deu 100% verde, eu sei que o verde ele vai ser dominante. Se eu sei que ele é puro, ele vai ser, por exemplo, azão, azão. E o amarelo, azinho, azinho. Agora, a gente pega essa prole que é 100% azão, azinho e faz a autofecundação dela. Ou seja, vou pegar azão, azinho e a autofecundação vai me gerar uma variabilidade. E aí, a gente pode ter as proporções fenotípicas e proporções genotípicas. Lembra que eu falei do fenótipo e do genótipo? O genótipo, ele tem a ver com as nossas letrinhas. Então, a proporção genotípica seria 1/4 seria azão, azão. 1/4 seria azinho, azinho. E 2/4 seriam azão, azinho. Isso é a proporção genotípica, porque eu tô falando do gene. Agora, a proporção fenotípica qual seria? Se eu sei que o dominante é verde, todos que tiverem pelo menos um azão serão verdes. Então, eu tenho 3/4 verde e apenas 1/4 amarelo. Agora que vocês já sabem um pouquinho mais sobre genética, a gente pode entrar na
primeira lei de Mendel, lei da segregação dos fatores. Esta lei diz que características hereditárias são determinadas por pares de fatores herdados dos pais e das mães na mesma proporção. Vocês lembram que eu acabei de fazer um cruzamento? Nele, a gente lembra que a tabelinha eu vou pegar um alelo da mãe e um alelo do pai. Uma característica da mãe e um do pai na mesma proporção. Indivíduos de linhagens puras possuem todos os seus gametas iguais, ao passo que híbridos produzirão dois tipos distintos também na mesma proporção. É o que eu já expliquei para vocês sobre o homozigoto e o heterozigoto. O puro vai ser homozigoto, azão ou azinho, e o híbrido vai ser a mistura dos puros, ou seja, um azão e um azinho. Na primeira lei também, ele diz que a gente tem dois alelos para uma característica, um recebido da mãe e outro recebido do pai. Sendo assim, futuramente, a gente só vai passar um dos nossos alelos para os nossos filhos. Vocês lembram que eu acabei de fazer um quadro de cruzamento entre dois genes? Esse quadro, ele é chamado de quadro de Punnett. Esse quadro vai pegar os genes parentais, ou seja, vai pegar os genes da mãe, os genes do pai e vai cruzar ele nesse quadro, e aí ele vai dar uma previsão da proporção genotípica que vai dar na sua prole. E a partir da proporção genotípica, a gente pode ter a proporção fenotípica dos nossos descendentes. Ficou bem guardado o que é a proporção fenotípica e genotípica? É fácil lembrar. A genotípica, a gente lembra do gene, ou seja, dos alelos. Quantos tipos de genes que eu tenho aqui? Azão, azinho, cada um é um diferente. E aí no quadro a gente vai fazer essa proporção de quantos que aparece de cada um. A proporção fenotípica é praticamente a mesma coisa, mas você tem que lembrar que ele vai falar sobre características. Então, como a gente viu, a proporção genotípica da primeira lei de Mendel, ela é de 3:1, a partir do quadro que a gente fez. Por exemplo, a nossa proporção genotípica, ela pode dar 1/4 azão, 2/4 azinho e 1/4 azinho. Agora a nossa proporção fenotípica para esses genótipos vai ser um pouco diferente. Vão ser 3:1, porque a gente tem 3 dominantes. Independente se eles são homozigotos ou heterozigotos, todos esses 3 tipos vão expressar a mesma característica. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que às vezes pode parecer um pouco confuso, então não esqueça que qualquer dúvida você pode deixar nos comentários aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e não perder os próximos vídeos, que eu vou estar fazendo uma lista de exercícios junto com vocês sobre essa matéria de primeira lei de Mendel, certo? Um beijo e até o próximo vídeo.